I'm Professor Fernando, and this is Bruno, who will help us a lot in translating Libra. Protect yourself, wash your hands frequently, stay at home and maintain social distancing, and wear face masks. Let's get started. A aula de hoje nós vamos abordar, do segundo ano do ensino médio, nós vamos abordar a leitura em diferentes gêneros, porque os gêneros textuais são uma infinidade enorme de gêneros, cada um com a sua função comunicativa que a gente escolhe, né, que a gente quer passar uma ideia, a gente escolhe um gênero para a gente se comunicar, né? Então eu vou escolher, hoje nós vamos trabalhar a charge, o cartoon, que são muito usados. O Enem sempre tem em provas, em avaliações, exige muito essa leitura, essa interpretação desses gêneros, que são gêneros textuais que eles conjugam informação verbal e não verbal. Então é a parte verbal e a parte de desenho, né? São, às vezes, em questões de prova, a gente vê que são difíceis de interpretar, porque exige muito conhecimento de mundo que a pessoa deve, que o estudante deve ter esse conhecimento de mundo, da atualidade, dos assuntos atuais, né? Então vamos ver aqui, eu gosto de fazer sempre um roteiro com o que a gente vai falar. As características, uma coisa que eu gosto de explicar sempre, tudo meu muito ilustrado, porque os livros de inglês são todos ilustrados, extremamente, todo mundo que já, você estudante que já está no segundo ano do ensino médio, já deve ter observado os livros todos. A gente ilustrando muito, a gente afasta da tradução, que em alguns momentos ela é importante, mas eu não posso ficar preso à tradução. Se eu ficar preso à tradução, eu não consigo me desligar da língua portuguesa e pensar em inglês. Então a gente vai fazer as características de alguns gêneros como cartoon, a charge e comic strips, que é a tirinha em português. Vamos atividade de comparação de textos diferentes com o mesmo tema, peguei um artigo e um cartoon, e as atividades a serem resolvidas. Esse é um plano geral do que a gente vai fazer. Então vamos pegar aqui cartoon. Cartoon também pode ser em inglês a palavra desenho animado. Então vou ver qual tipo de filme, drama, comédia, cartoon, que é o desenho animado. Aqui é isso aqui, né? Aquele gênero textual que envolve linguagem verbal e linguagem não verbal. O cartoon ou cartoon em português é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico, que retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia da sociedade. Ele trata muito, ele critica muito, faz às vezes sátira, com humor, que o humor é uma característica importante dele, dos acontecimentos, do comportamento em geral da sociedade, então ele faz muito isso. Aqui a gente vê também esse cartoon que está tratando também de alguma coisa. Mas a gente vai mais tarde, mais para o final da aula, a gente vai interpretá-los. Então, peguei a charge. A charge ela é um cartoon, é um tipo de cartoon. E às vezes há muita confusão de confundir. Eu às vezes mesmo confundo charge ou cartoon. Inclusive, há algumas questões do Enem que eu peguei aqui, essa charge, eu não acho que é charge, eu acho que é cartoon. Mas também não interessa muito dividir o que é um e o que é outro, não. O importante é você saber interpretar, saber ler o que o escritor ou o cartunista quer dizer. A charge é um cartoon. É uma ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio da caricatura, porque é as imagens exageradas, né, do desenho, algum acontecimento atual, né? A palavra vem de origem francesa, charge. Então sempre tem humor e sátira, o humor é característica fundamental, e sátira social, crítica político-social, mais usada na esfera política. Então a distinção que a gente vê aqui do cartoon e da charge, a charge é mais circunstancial, é mais usada num contexto específico do que o cartoon. Cartoon critica o comportamento. Tanto que eu, para pesquisar isso aqui, eu olhei muita coisa dos países de língua inglesa, que os Estados Unidos, por exemplo, ele é muito comum o cartoon lá, a charge também, mas eu confesso a vocês que não entendi, eu não consegui interpretar muitos deles. Alguns do presidente Trump, por exemplo, que tem muitos deles, quando é um contexto internacional, você entende, mas quando é uma política americana, às vezes específica, você não entende. Procurei na Índia também, que é um país, a Austrália, são países que falam a língua inglesa, eu não entendi.
E aqui mesmo no Brasil, que é muito usado também, né, em contexto político, você pegar um cartoon do Amazonas, critica o governo do Amazonas, eu não entendo, porque você não está por dentro daquilo ali. Então a diferença da charge, ela é muito específica, exige conhecimento do assunto específico, está acontecendo no momento. Né? Você pegar uma charge de 1920, que tinham muitas que a gente vê, República Nova, que é negócio todo, Segundo Reinado, mais antigamente que tinha, então você não consegue, você tem que ter o aporte da história, a ajuda da história para você interpretar. Então essa é a diferença de um para o outro. O comic strips é as tirinhas em português. São vários cartoons que têm aquela sequência. Estão publicados em jornais e revistas regularmente. Todos três são a tirinha, a charge e o cartoon. Geralmente são escritas por cartunistas. Apresentam uma sequência de quadros. Então a diferença é essa, tá vendo? Vários quadros que têm a informação verbal, a informação não verbal. Esse de Lynn Johnson, o americano gosta demais disso, os países de língua inglesa. Então, às vezes, a informação básica da tirinha, do cartoon, está no desenho, também no texto, mas às vezes ele está no desenho, a informação mais fundamental. Né? Então, a gente pegou aqui Article in Cartoon. Eu peguei um texto, que é também texto que entrou no vestibular, no Enem, né? Que o Enem foi feito a partir de língua inglesa, a partir de 2010. Então ele tem poucos anos, né? Também 10 anos em língua inglesa. São 5 questões que aparecem. Então eu peguei é um texto expositivo, nós vamos analisar e comparar com o cartoon. A mesma ideia em gêneros diferentes, em modo de dizer. Então o que a gente pretende fazer aqui, que esse trabalho de leitura, tudo muito em cima de leitura, ainda mais quando é o ensino médio, a gente tem dado uma ênfase maior à leitura. E é ler junto com você, estudante. É a gente ler junto, pegar junto. É isso que eu quero fazer. Então, o tema que é aquele texto expositivo. British researchers discover Amazonian tribe with no concept or dates or time. Então, pesquisadores britânicos descobrem uma tribo da Amazônia sem nenhum conceito de data ou tempo. Esse artigo, ele está referenciado aqui, ele foi muito, parece essa tarefa, essa atividade em vários livros, foi muito badalado, muito comentado esse artigo. Então, eu vou pegar agora, transcrever o texto para a gente ir pegando, coisa por coisa, pegando o vocabulário e tudo, né? British researchers have discovered an Amazonian tribe. Então, os pesquisadores britânicos descobriram uma tribo da Amazônia that understand the concepts of time and date in a rather unusual way. Então, essa tribo tem conceitos de tempo e data diferentes de nós. Então, a gente tem aqui a palavra grifada, que é unusual. O usual é costumeiro, unusual é diferente, não costumeiro. The Amowanda, que chama o nome da tribo, difícil falar, Amowanda. People of Brazil do not even have word for time. Week, month or year. Então, recapitulando aqui, week, semana, year, ano, day, dia, time, tempo e month, mês. Então, eles não têm palavras para time, week, month or year. Said Crisinha, que é um professor of the University of Portsmouth, é uma universidade. Então, Crisinha, que é o pesquisador, fala isso, eles não têm palavras de tempo. Então, a gente vai prosseguindo, né? Unusual, que eu já falei, different, unexpected, curious. Eu acho muito importante a gente, quando vai pegar nos vocabulários, traduzir, não tem problema traduzir a palavra não, uma ou outra coisa você pode traduzir. Colocar um sinônimo, ou mais, porque você esquece uma palavra, você tem o sinônimo. E o sinônimo em inglês, unusual, é different, que é uma palavra também dessas palavras cognatas iguais ao português. Então a gente guarda. Unusual é different, unexpected, curious. São palavras também parecidas com o português. Em vez, nós temos que desligar um pouco do português. Isso é curioso, isso é aquilo, prende. Por isso que a gente usa muito em língua inglesa, muita ilustração, muito recurso para não recorrer à tradução. Uma vez ou outra a gente pega e recorre a ela, mas não pode recorrer demais à tradução. Então vamos para o slide seguinte. This doesn't mean, isso não quer dizer,
that the Amondawa are people outside time, but they live in a world of events rather than seeing events as being embedded in time. Então isso não quer dizer que eles são as pessoas fora do tempo, mas eles vivem num mundo de eventos em vez de ver os eventos como são presos ao tempo. Nós são muito presos ao tempo. Tanto tem aquela expressão time is money, tempo é dinheiro, a gente vive escravo do tempo. Nós vivemos na sociedade aqui escravos do tempo. Então, team members, including linguist Vani Sampaio and anthropologist Vera da Silva Sinha, que é a mulher do professor, spent 8 weeks with the Amondawa researching how their language conveys concepts like next week, last week. Então, esses pesquisadores, eles passaram um tempo aqui na Amazônia para ver como que eles não têm palavras de tempo, então como que eles se relacionam, como eles podem medir, mensurar o tempo, né? Que é diferente, né? Aí a expressão aqui que eu peguei, eu vou pegando, lendo com vocês e dando do vocabulário e a gramática vai aparecendo, entendeu? Uma coisa ou outra. Aqui eu sinalizei o but aqui, que é uma expressão de contraste. Isso não quer dizer que o Amondawa são pessoas fora do tempo, mas então vai contrastar uma ideia com a outra. Rather than é uma expressão muito usada, preferably, em vez de e não. É usado muito isso. Their language, it conveys, quer dizer, a língua deles eu coloquei aqui, é ela. Por isso que está o S aqui da terceira pessoa, do presente, do simple present, que a terceira pessoa vem um S. Né? Você vê, I go, you go, he, she, it goes. Terceira pessoa do singular tem um S. Então, porque é it, que é o pronome it. Então, eu vou fazendo as considerações do sentido e pegando vocabulário, pegando gramática, né? Então, aqui, he. Esse professor eu sei que eu achei que até Cris, sim, eu achei que fosse uma mulher, porque Cris parece Cristina, né? E é Christopher. É Cris de Christopher, por isso que é he aqui, olha lá, o he está referindo a ele. É o que a gente fala muito aqui nas aulas de coesão, elementos coesivos que dão referência num texto. Então o he é o professor. He argues that it is the first time scientists have been able to prove that time is not a deeply entrenched universal human concept. Então ele afirma, ele defende a posição de que o tempo não é um conceito arraigado na natureza humana. The professor aqui, para referir ao professor Christopher Sinha, eu usei o he e aqui estou usando a professor. Professor é um professor de universidade. Professor que não é de universidade, de ensino médio, de high school, que é o secundário, é chamado teacher. O professor é a mesma coisa de teacher, só que é um professor de universidade. Tá? Então, eles relataram essas descobertas no Jornal de Linguagem e Cognição. Aí colocaram que a Amondawa, o tempo não existe da mesma forma que it does for us. Em vez de repetir a palavra existir, colocou o does no lugar. Em inglês tem essa facilidade. Em vez de você repetir o verbo, você repete o does. Nós podemos dizer agora, sem dúvida nenhuma, que eles têm um conceito de tempo e alguma coisa que não pode ser medida, contada ou falada a respeito. Então, eles têm um outro conceito de tempo. Então, você tem a palavra entrenched, que é o adjetivo, tem o without doubt, que é sem sombra de dúvida, certamente, né? Of an attitude, habit or belief, firmly established, explicando aqui. Aí, outra coisa também que ajuda muito o dicionário é você olhar as palavras em inglês, não só o sinônimo, a descrição dela. O que é isso? Isso, é isso, aquilo, você guarda mais, você vai se libertando do português. Of an attitude, de uma atitude, hábito ou crença. Firmly established and difficult or unlikely to change. Então, aqui seria arraigado. A tradução ajuda muita gente, é um hábito arraigado que fala ali. E same as, é importante aqui, quando você usa mesmo, a gente diz em português, o mesmo que, não é? Ela é o mesmo que eu vi lá. Então a gente, em inglês, não é o mesmo que, não, a gente usa. The same as, o mesmo
que, mas o inglês é was. Então tem essa coisa que pede essa palavra as aqui. Então a gente vai lendo em geral. Continuando, there were no words for such concepts, only divisions of a day and night and rainy and dry season. Então a concepção de tempo deles é baseada na natureza, na chuva, nos dias quentes, dias frios, não é negócio de semana, eles não têm isso. Se orientam pela natureza. Então aqui eu aproveitei uma foto da aldeia também que eu peguei, rain, rainy. Então o Y funcionando como um sufixo que dá o adjetivo. Rain é chuva, rain, chuvoso. Sun, sol. Sunny, ensolarado. Wind, vento, windy, ventando, né? Que a gente não fala ventoso, a gente diz ventando. Então, continuando aqui, they also find nobody in the community. Eles também descobriram que ninguém na comunidade tem idade. Eles não têm idade. Em vez disso, eles mudam o nome e refletem para refletir o seu estágio na vida. Por exemplo, uma criança pequena dá um nome para outra, então eles não têm idade não. Eles não medem o tempo em idade. Eles vão mudando de acordo, os nomes refletem a posição deles na sociedade. A palavra que está aqui, sibling, que é brother ou sister, que é do vocabulário, children, child, que é criança, plural, children. E o verbo to give up, que é surrender, desistir, né? Eles desistem. A criança desiste do nome e dá um nome a outra pessoa. Então é bem diferente esses conceitos para a gente, para o mundo civilizado, né? Aqui já é uma atividade. This doesn't mean, isso não quer dizer que o Amondawa are people outside time. Não quer dizer que o Amondawa seriam pessoas fora do tempo. Mas vivem num mundo de eventos e não, em vez de ver os eventos como sendo agarrados com o tempo. Então vamos ver o que é. A noção de tempo da tribo escraviza as pessoas, seria isso? A concepção de tempo dos Amondawa é ligada à natureza? Os Amondawa concebem os eventos como ligados à noção de tempo? A primeira noção da tribo escraviza as pessoas, não. Se fosse assim, a noção nossa contemporânea de tempo escraviza as pessoas, seria certo. A concepção de tempo dos Amondawa é ligada à natureza, essa que seria a questão certa. Os Amondawa concebem os eventos como ligados à noção de tempo? Não, eles concebem os eventos como ligados à natureza. Peguei uma foto também da tribo. E aqui que vem a comparação do que está sendo falado sobre o tempo, uma reflexão sobre o tempo e a tirinha, e o cartoon, né, no caso. Então, olha aqui, como é interessante isso. Got a minute, please, sir? Você tem um minuto, por favor, senhor? Ele diz assim, yes, at 10:47 next Tuesday. Sim, às 10h47, terça-feira que vem. Então é interessante como ele faz uma relação do texto com a tirinha, né? Então uma coisa cômica, ela sempre, como eu falei, uma coisa extremamente cômica. Aqui também, do cartunista Glasbergen, que é muito importante, que ele fala, don't be alarmed, não fica alarmado, filho. It's normal for a boy's voice to change at your age. É normal a voz de um menino mudar na sua idade. Tá? Então você tem também informação verbal e não verbal. Aí vamos ver agora, pensando no cartoon acima, o pai se dirige ao filho por meio de um conselho, já está marcado aqui. É uma advertência? É uma sugestão? Então é isso aqui que são questões do Enem muito comuns que caem muito. O que é um conselho, uma advertência? Né? Então aqui é um conselho que o pai dá ao filho. Não tem problema, não é uma advertência nem é uma sugestão. Poderíamos reescrever a tirinha alterando a ordem das frases. Então vamos mudar a ordem das frases. It's normal for a boy's voice to change at your age. Don't be alarmed. Escrever aqui de outro jeito. Qual palavra poderia ser acrescentada para manter o mesmo sentido do original? It's normal for a boy's voice to change. É normal para uma voz de menino mudar na sua idade. A certa seria, o if não, if é condição. O mas é contraste, então seria o sou. Então, é normal para um menino da sua idade que a voz mude, então não fique alarmado. Né? Então, muito obrigado por você ter assistido, estudante, e
a gente tem que prestar atenção muito ao interpretar a tirinha, olhar muito a linguagem verbal e não verbal, olhar o comando da frase que está pedindo e ter muita atenção, porque é um gênero um pouco mais difícil da gente compreender. See you next class.